Bora fechar o vídeo para contar que existe um acordo entre Hugo Souza e a diretoria do Corinthians para a possibilidade de o goleiro sair do timão na metade do ano. Vale a lembrança de que em janeiro o Milan fez proposta oficial para contratá-lo. A oferta de 8 milhões de euros foi recusada pelo timão, mas Hugo Souza ficou balançado. Ele teria a chance de voltar para a Europa num clube grande, ganhando 3 vezes mais do que seu atual salário. O Corinthians recusou, mas deixou claro que, se na metade do ano pintar uma proposta de pelo menos 13 milhões de euros, a gente está falando de algo na casa dos 76 milhões de reais, o Corinthians topa negociá-lo, com a lembrança de que o Timão hoje é dono de 60% dos direitos econômicos. Operação de compra desse percentual junto ao Flamengo custou pouco mais de 5 milhões de reais, é a chance de fazer bastante dinheiro com alguém que foi extremamente importante vestindo a camisa alvinegra. Só para completar sobre o Hugo Souza, ele tem muita esperança de estar na lista final de convocados para a Copa. E aí vem uma informação de bastidor. Se o Bento é muito querido pelo Tafarel, preparador de goleiros da seleção, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, é fã inconfesso do Hugo Souza. Inclusive, quando o Milan fez proposta em janeiro, fez a oferta depois de ouvir as melhores referências possíveis de Carlo Ancelotti. Só para completar, é importante registrar para você, torcedor do Corinthians, que além de Hugo Souza e Yuri Alberto, que anunciou sua vontade de ir embora na metade do ano, Mateuzinho, Bidon e André são outros atletas sempre especulados no futebol europeu. A saideira sobre o Corinthians. O presidente Osmar Stabile confirmou que seu estádio é uma possibilidade para a Copa do Mundo Feminina que acontece no ano que vem. Formação do bem já vem agora. Ele garante que para que o estádio do Corinthians seja palco da Copa, há necessidade de aumentar essa capacidade do estádio para 60 mil pessoas. Mas isso só vai acontecer se, em vez de arquibancadas móveis, o Corinthians passar a ter arquibancadas definitivas, aumentando a capacidade do estádio para esses 60 mil lugares. Você gosta da ideia? Acha que é importante que o Corinthians tenha um estádio para 60 mil e não mais para algo na casa dos 43, 44 mil? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Eu conversei com uma fonte hoje importantíssima do Corinthians que me disse, tô indo com o Osmar, hoje, a reunião é para ser hoje, com o staff do Memphis. Espero que esteja acontecendo, mas essa reunião era esperada para ser hoje e deve estar acontecendo. Então acho que as coisas, né, vão dar uma clareada. Eu não sei se para o bem ou para o mal, se para o sim ou para o não, se para o frio ou para o quente, mas eu acho que depois desse encontro tem que dar uma clareada. Eu entendo, Samir Carvalho, que o Osmar está indeciso em relação ao futuro do Memphis. Ele gosta do Memphis, mas o Corinthians não tem dinheiro. Eu entendo que as pessoas em volta do Osmar não querem que ele renove com o Memphis. E eu entendo que o Marcelo Paes aceita fazer a vontade do jogador e quer muito que o Memphis fique. Então nós temos 3 alas. Osmar indeciso, as pessoas que têm influência com o Osmar decididos que não tem que renovar, e o Marcelo Paes quer renovar a qualquer custo. Olha só o que eu tô falando, hein, gente? Eu nunca falei aqui. A indecisão do Osmar, e ele é o presidente, mas a indecisão dele hoje faz a gente ficar sem entender se vai ou não vai. Então se o Osmar ouvir muito o Marcelo Paes, ele renova com o Memphis. Se o Osmar ouvir muito os aliados dele ali, que ajudam ele não renova com o Memphis. Aí você pensa assim, mas o Osmar é um banana, ele é o presidente, ele que toma a decisão, mas vamos ser sinceros, sem hipocrisia. Na vida, cara, ninguém faz nada sozinho, entendeu? Eu pelo menos, a minha vida é assim. Eu começo daí na minha casa, o meu casamento, eu não chego com um carro do outro dia do nada, olha aí, Lu, comprei um carrão aí. Não, eu não sou louco, vou lá, pergunto a opinião dela. Mas não quer dizer que eu seja pau mandado, mas, é parceria, meu irmão, é parceria. Entendeu? Quem que vai andar no carro? Não somos nós? Vamos decidir junto essa parada aí. Tem decisões que você não vai tomar sozinho. Não tem jeito. O Memphis, ele quer renovar. Falou pros Gaviões que quer renovar. Eu conversei com uma pessoa no Corinthians hoje, ela me disse o seguinte, mas tá certo ele. Uma pessoa que é contra a renovação. Tá certo ele, em querer renovar. O Memphis da quebrada, ele mora na quebrada Rosenwood. A quebrada do Memphis, Rosenwood. É a quebrada dele. E o Memphis não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada. O Memphis é inteligente. O contrato que ele fez, não é à toa. O Corinthians deve 42 milhões para ele, sem atrasar o salário dele. O Corinthians deve 42 milhões para o Memphis, sem atrasar o salário dele. Ele é um gênio. É claro que ele quer renovar com o Corinthians. Ele tá namorando, tá feliz. Comprou uma casa, parece que comprou uma casa, tá feliz no Brasil. Canta rap. Mora na periferia Rosenwood. Tem chefe de cozinha que o Corinthians paga. Tem segurança que o Corinthians paga.
Tem carro que o Corinthians paga, hotel que o Corinthians paga, enfim, tudo o Corinthians paga para ele, fora o salário dele. Se ele faz gol, tem bonificações. Se ele dá assistência, tem bonificações. É claro que ele quer renovar. Ele tá certo, entendeu? Ele tá certo, e ele quer ficar. Só que é o seguinte, né, é igual assim o Gama, o Memphis pelo menos quer ficar. Verdade, mas quem não ia querer ficar? Você ganha um salário que você não precisa nem gastar o salário, porque com o que a gente gasta o nosso salário? As pessoas normais, entendeu? Normais. A gente gasta com aluguel, parcela do imóvel, alimentação, entendeu? E assim vai. O Memphis, o salário dele, ele não gasta com alimentação, não gasta com moradia, não gasta com carro, não gasta com segurança. Cara, eu também ia querer ficar, entendeu? Eu também ia querer ficar. Agora, a questão é, a gente precisa saber quanto realmente, de fato, ele está disposto a baixar o salário dele. Vamos supor que ele aceite reduzir o salário e receber o salário que o Yuri ganha. 2 milhões e 200 mil por mês, ou 2 milhões e meio. Não dá para saber o valor exato. Vamos supor que o Corinthians aceite o que ele quer. O que o Memphis quer? Não quer dizer que vai acontecer. Ele pode renovar por menos. Ele quer 2 anos e meio de contrato. O Memphis. Ele quer Brasil, quer ficar no Brasilzão, meu irmão. 2 anos e meio. A gente fez essa conta no almoço. 2 anos e meio de contrato, você pega 42 milhões, divide por 2 anos e meio, ou seja, 30 meses, vai dar 1 milhão e 400. 1 milhão e 400 com 2.200 vai dar quanto? 3.600? É isso? 3.600? Que eu sou ruim de matemática. Ou então, se o Yuri vai ganhar 2,5, o Corinthians paga 2,5 para ele, e 1.400 divide a dívida, fica entre 3.600 e 4 milhões. Vamos colocar 3.600, essa conta que eu fiz. O Corinthians renova ou não renova? Eu tô falando 3.600 com tudo pago. O Corinthians não paga R$1. Só se um parceiro, ou 2, ou 3 pagarem. O Memphis, reduzindo o salário ou não, o Corinthians só vai pagar se tiver um parceiro. E eu acho que o Memphis chamou a torcida pro papo, porque ele sabe disso, e pediu ajuda, porque ele quer ficar realmente. Eu acho que ele quer ficar mesmo, eu acredito nos caras da torcida. E aí ele pediu ajuda, ó, mandou a letra, e agora os caras soltaram, pá. E a torcida não quer que o Memphis, que aí foi o que o camarada lembrou na hora do almoço que eu trouxe a informação, que se isso acontecer, meu irmão, vai ser um caos. Eu já consigo ver aqui, Parque São Jorge, pessoal indo lá, sabe? Nossa, o que o pessoal não quer que vai gerar um caos? Vai sobrar para Marcelo Paes, vai sobrar para Vinícius do Marketing. Isso eu vi o nome dele, os nomes sendo citados, hein? Se o Memphis, por acaso, não renovar com o Corinthians, fecha com o Grêmio, exemplo, ou fecha com o Cruzeiro, e o Corinthians pagando 2, 3 ou 4 milhões para ele por mês, e ele jogando contra o Corinthians, meu amigo, os caras lembraram do caso Nilmar, que isso aconteceu já na história do Corinthians, os caras falaram que a batata vai assar. Isso não é ameaça, isso é informação. Tô dando a ideia, tô sendo legal. Entendeu? Até porque eu não tô junto lá, não tô envolvido, eu só tô pegando a informação e passando. Eu sou um carteiro. O Corinthians, ele se reuniu, né, com os políticos. Mauro Silva também tá em todas, né? Se reuniu com o vice-governador, né, que é Felício Ramute, não conheço, nem sei que partido é, precisa comentando de política, né? Não sei quem é. E se reuniu com o Mauro Silva, que é o vice-presidente da Federação Paulista, que eles estão negociando a abertura da Copa do Mundo. Eles iam fazer em Brasília, mas querem de fato São Paulo, querem a Neoquímica Arena. Aí o Corinthians falou o seguinte, só vamos liberar para abertura se a gente aumentar a capacidade da arena para 60 mil pessoas. E se ela não for provisória. Então, olha só, e não é assim se ela não for provisória, eu vou dar a informação correta. O Corinthians aceita que Norte e Sul, tá? Norte e Sul. Norte e Sul. Ela pode ser feita por alvenaria, aí é pro ano que vem, ou ela pode ser feita de ferro. Só que o Corinthians quer uma garantia que essa estrutura de ferro dure no mínimo 15 anos. Segundo pessoas que eu estava ouvindo dentro do Corinthians, no Japão se faz muita casa assim, em alguns países mais, né, evoluídos, se faz muita casa assim de ferro, então ela dura bastante. Então o Corinthians, se for para fazer de ferro, o Corinthians quer uma garantia que isso dure aí no mínimo 15 anos, né, até para uma troca ou para uma manutenção tem que ter sempre, né. Alvenaria, né, alvenaria, eu já apurei, tá? Eu ia até guardar isso, mas já vou revelar.
A alvenaria, o valor vai sair em 270 milhões de reais para fazer norte e sul em alvenaria. Vocês merecem, estão comigo até agora e até guardar isso, porque a gente precisa de guardar às vezes uma informação para sobreviver, né? Ter conteúdo, né? Que eu tô descarregando tanta informação aqui, pô, é até justo eu guardar alguma coisa. Mas já vou revelar. Em alvenaria, o Corinthians já sabe, vai dar 270 milhões para fazer norte e sul. Cara, 270 milhões, nós estamos devendo. O estádio é 660. E claro, quem tem que pagar isso aí é o governo que pague. É muito dinheiro. Põe na conta. Se for para pôr na conta do governo, né? Aí é outra história. Mas é uma informação exclusiva para vocês. 267, alguma coisa assim, eu arredondei para 270. 270 milhões para fazer uma alvenaria. Quer dizer, em ferro vai ficar muito mais barato. Eu prefiro a alvenaria. E o Hugo Souza, cara, a informação que eu tenho do Hugo Souza é que existe, né, o desejo do Hugo Souza jogar no futebol europeu também, assim como o Yuri. Só que o Hugo Souza não vai falar isso, entendeu? E do Hugo Souza, tem também a questão que os clubes que fizeram proposta pro Hugo Souza, eles estão sustentando as propostas, tá? Então é capaz do Hugo Souza, né? O Hugo Souza tem grandes chances aí de receber proposta. Né? Mais do que o Yuri, talvez, porque os clubes têm, né, mantido a proposta que fizeram. Então não é, o problema não é só o Yuri, o problema envolve o Hugo também, tá? Então o valor de mercado do Hugo Souza, hoje é difícil a gente fazer essa avaliação, não sei quanto que o Corinthians pediria, o Corinthians tem só 60% do Hugo, tá? Eu não vou tratar aquele valor de transfer market lá, de 11 milhões de euros, que não é transfer market, que é bobeira. É um jogador que pode disputar a Copa do Mundo, é uma venda ruim como é do Yuri, se acontecer, pelo fato do Corinthians ter só 60%, tá certo? Tem clube da Europa interessado? Tem. O mais recente foi o Besiktas, estaria disposto a pagar 10 milhões de euros pelo Hugo, nós estamos falando aí de 60 milhões de reais. Só que tem uma coisa, né, velho? Tem uma coisa aí nessa questão aí do Hugo. Seria 60 milhões, mas o Corinthians ficaria só com 60% desse valor. Então, de 10 milhões de euros, o Corinthians ficaria com 6 de euros. É muito pouco, né? Pouco não é, mas poderia ser melhor. O Milan também manifestou interesse no Hugo. Então, essa é a questão hoje envolvendo o Hugo Souza, tá, gente? Corre o risco. E digo que, vou falar para vocês, corre mais risco do Hugo Souza sair do que do Yuri. Apesar do Yuri ter dito que quer sair, o Hugo Souza, a chance de sair é até maior que a do Yuri. E o Mateuzinho, o Corinthians não quer vender também. Que aí já a chance do Mateuzinho sair é menor que a do Hugo, eu acho. Pode lá o Zenit acenar com 7 milhões de euros, não tem problema. O Corinthians não quer vender o Mateuzinho, o Diniz gosta demais do Mateuzinho, o Diniz não confia no Pedro Milans, porque ele acha o Pedro Milans muito defensivo, e ele quer lateral agudo, ele gosta de lateral agudo, que ataca, então esquece. E o Corinthians entende que não vai encontrar um outro lateral no mercado. O Corinthians pagou 5 milhões de dólares e não quer vender por 7 de euros. Essa é a informação que eu tenho em relação ao Mateuzinho que eu já passei para vocês. Não pode ter um desmanche. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vou usar uma frase bonita aqui agora. Tô inspirado. Vai ser uma frase bonita. Olha pra mim aqui agora que eu vou falar, tá? Nenhum dos jogadores que o Corinthians perder é insubstituível e vai fazer uma falta tremenda. Nenhum jogador hoje. Mas se todos saírem juntos, aí vão fazer falta. Por exemplo, se perder só o Yuri, a gente contrata um melhor aí. Se perder o Memphis, a gente acha um aí. Não pode ser o Risoli de carne, né? Não. Se perder só o Mateuzinho, fazer o quê? Vai ser difícil, mas vai ter que arrumar alguém. Se perder o André, vida que segue. Se perder o Bidon, vida que segue. Agora, o que não pode, olha como eu sou um gênio, né? O que não pode é perder o Hugo Souza, Mateuzinho, Bidon, André, Yuri e Memphis. Você perdeu metade do time, o time todo, mais da metade. Entendeu? Você pode perder um ou dois. Porque é o seguinte, a ideia do Corinthians é vender Bidon e André. Bidon e André, esses o Corinthians quer vender. Porque o Corinthians tem porcentagem maior, foram revelados pelo clube, são jogadores fáceis de reposição, toda hora tem meio campista sendo oferecido. Esses o Corinthians quer vender, o restante o Corinthians não quer vender. E o Memphis o Corinthians não tá afim muito de renovar. Pode até renovar, mas não morre de amores. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.